E aí, Guto? Oi, Adélia, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Você? Tudo ótimo. Seja E bem-vinda. aí, estamos aqui no seu espaço. Pois é, seja bem-vinda, por favor. Já logo de cara, já vi uma coisa super interessante aqui. A gente está estudando dois produtos diferentes. Esse aqui é um produto dobrável de um triciclo que você vai em pé, você pilota ele de pé. E esse aqui é um modelo um pouco mais sofisticado, mas está aqui só o chassi. É um produto onde podem 2 pessoas ao mesmo tempo. É um veículo compacto urbano, super compacto para 1 ou 2 pessoas. Guto Índio da Costa é um designer industrial interessado na produção em série, ou seja, ele quer que seus projetos cheguem ao maior número possível de consumidores. Ele tem grande experiência e conhecimento em lidar com diferentes materiais, processos e escalas. E uma das vertentes da sua atuação é o trabalho de design em projetos mais amplos relacionados ao urbanismo e a transporte. Eu vejo as cidades completamente tomadas por automóveis, redesenhadas por conta do automóvel. Ele transformou as cidades em lugares inóspitos. O transporte ele é muito mais do que o veículo, ele é o sistema. Os sistemas estão errados. Toda a cadeia por trás daquilo, a gente tirar o petróleo debaixo da terra, distribuir através dos postos de gasolina, botar num tanque de gasolina e gastar esse tanque inteiro em fumaça engarrafado no trânsito, isso é uma tragédia na cadeia completa de ponta a ponta. O design pode revolucionar, de certa forma, a mobilidade urbana. A gente desenhou um veículo há anos atrás. Na verdade, não é um veículo, de novo, é um sistema. Eu chamei de TEX. Ele ocupa na rua o espaço da moto, mas ele cria por cima dos carros um corredor expresso de transporte público. O projeto TEX, apesar dele nunca ter sido desenvolvido, ele nos levou a uma série de conversas mais ligadas à mobilidade. E essas conversas resultaram no fato de a gente ter sido contratado, na época pela CCR, para participar da montagem preliminar do projeto do VLT aqui no Rio, o veículo leve sobre trilhos. Nós criamos um design book para licitação, definindo todo o processo da experiência do passageiro e todo o processo de integração do sistema na cidade. Depois, mais tarde, o grupo que venceu a licitação nos chamou para desenvolver então o projeto. Então nós desenhamos o veículo em si, a gente desenha partes, um chassi que já é todo pronto e é todo modular, ele permite customizações específicas a cada cidade que ele é feito. Então aqui é um mock-up do VLT, ele ainda está sendo construído, a gente está estudando aqui à frente, tá vendo? Isso ainda está em construção, mas no final ele fica uma maquete perfeita de como vai ser o veículo no final. O trem tem uma percepção de qualidade que você nunca viu num transporte público brasileiro. Ele é silencioso, ele é baixo, ele não polui, ele não tem a catenária, então a alimentação é pelo solo, não tem aqueles fios passando por cima. É um veículo limpo, assim, muito elegante. Isso aqui era o viaduto da Perimetral. Essa região aqui era completamente sombria, suja, abandonada. Tinham 2 autopistas enormes aqui. E isso todo está sendo todo renovado. E o VLT é o único transporte público que vai cruzar essa região. Vai passar no meio do bulevar, cruza a Praça Mauá, se integra com o centro da cidade, integra barcas, metrô, aeroporto. É um sistema que, na minha opinião, vai revolucionar o transporte aqui da região. Eu tenho feito mobiliário urbano em vários lugares, várias cidades, e é um projeto que me dá muito prazer, porque coloca o design em confronto direto com o público, com o grande público.
Aqui na Praça Mauá, aqui no Porto, é uma experiência mais completa, porque faz parte de uma grande renovação urbana, muito maior até do que o próprio mobiliário. E nós aqui desenhamos os bancos, as lixeiras, os bicicletários e uma série de novas peças, os abrigos de ônibus, os MUPs, os relógios, que aos poucos estão sendo instalados e já dá para perceber a mudança completa que essa renovação urbana está causando para a cidade. O projeto da Orla, nós fizemos o projeto, eu diria, com uma grande inovação, porque o projeto pedia quiosques e banheiros na orla da praia. E a gente entendeu que seria um absurdo ter banheiros externos, expostos, cortando a vista da paisagem. A empresa concorrente, a Orla Rio, eles toparam fazer no subterrâneo toda a infraestrutura de banheiros. A gente fez depósitos, a gente fez uma grande casa de máquinas, a gente embutiu todo o lixo. Você tem uma preparação de alimentos e bebidas embaixo que sobem por um monta-cargas e é servido no quiosque. Isso fez com que cada quiosque, que atendia a 18, 20 pessoas, passasse a atender 72 pessoas. O quiosque é totalmente industrializado, como eram 309, a gente detalhou ele de forma industrial, tudo feito numa fábrica. Ele é montado na praia e aí tem a integração entre o design e a arquitetura. A arquitetura fez todo o projeto de ambientação daquilo, toda a implantação urbanística, o desenho dos decks, todo o projeto do subsolo, e o quiosque realmente se integra perfeitamente à arquitetura e se integra ao conjunto. Eu sou filho de um pai arquiteto, uma mãe decoradora. E eu nunca tive a noção de quanto isso teria me influenciado até o dia que eu descobri que eu tinha, assim, aptidão para ser designer. E meu pai, eu tinha 8 anos de idade, nós todos fomos morar numa casa que ele projetou e que nós assistimos construir. E foi uma experiência transformadora para todos nós, porque saímos de um apartamento convencional, aqui em Botafogo, fomos morar na Barra da Tijuca, numa casa feita por ele, com todo um carinho e todo um cuidado de que você pode imaginar uma casa de um arquiteto. Tinha uma revista inglesa chamada Design, que eu adorava ler na faculdade. Subia na biblioteca e ficava lendo a revista. E num desses anúncios da revista Design inglesa, eu vi um concurso patrocinado pela Sony para estudantes de design, e a Sony pedindo que estudantes mandassem um projeto de um Walkman. E esse projeto realmente mudou um pouco a minha vida, porque eu resolvi participar, e quando eu mandei, e 3 meses depois recebi o resultado, fiquei frustradíssimo ao perceber a diferença entre o que a gente fazia no Brasil, naquele momento, numa faculdade, eu estava no 5º período de uma faculdade de design, e o que estudantes de 5º período faziam mundo afora. Dos 12 premiados, 7 eram de uma única faculdade. Era o Art Center College of Design. Então não tive dúvida. É essa faculdade que eu tenho que conhecer, essa faculdade que eu tenho que descobrir. O campus era um sonho. Tinha uma infraestrutura espetacular. Eu tive 4 meses na Dinamarca, que também foram muito importantes para a minha formação. Um escritório muito internacional, trabalhando com australiano, com inglês e com dinamarquês, conhecendo muito melhor aquela cultura escandinava tão forte em matéria de design, e com enorme admiração e respeito pelo trabalho do Jakob, primeiro designer a ter uma exposição imensa, que se tornou, aliás, quase que permanente. A grande parte das peças faz parte da exposição permanente do MoMA até hoje. E no meio desse caminho, eu recebi uma ligação, o papai me liga e diz: olha,
Está vendo uma oportunidade única aqui no Rio de Janeiro. É a primeira vez que eu vejo um concurso de arquitetura e urbanismo convidar explicitamente equipes multidisciplinares. Era o projeto Rio Cidades e realmente o concurso previa equipes de paisagistas, arquitetos e designers que deveriam fazer um mobiliário urbano de cada área de intervenção na cidade. Os projetos urbanísticos são pluridisciplinares, né? O urbanista funciona como uma espécie de maestro, organizando uma orquestra ali onde entram paisagistas, onde entram estudos de tráfego, onde entram designers, onde entra uma série de outros profissionais. O mobiliário urbano, por exemplo, é um trabalho de designer, não é um trabalho de urbanista. O trabalho de urbanista é pensar a cidade num complexo maior. E nós ganhamos o concurso, fomos um dos 13 grupos selecionados e na época nos foi dado o bairro do Leblon. A gente desenhou o mobiliário urbano do Leblon, que são os postes de iluminação, os abrigos de ônibus, as cabines telefônicas. Terminado o projeto, eu embarquei e fui trabalhar 1 ano na Alemanha. E foi um outro capítulo interessante, porque eu trabalhei 1 ano com o Alex Neumeister, onde ele tinha acabado de ser convidado para fazer o projeto do trem de alta velocidade alemão. Então, eu durante 1 ano praticamente desenhei esse e outros trens junto com a equipe dele, uma equipe de 6 designers, um escritório extremamente enxuto, trabalhando num produto de altíssima tecnologia, de altíssima qualidade. Quando eu voltei da Alemanha, aí eu comecei a visitar a indústria e fui apresentando meu trabalho. Eu consegui 2 projetos. Um foi uma garrafa térmica e outro foi uma panela de fondue. E a partir daí, a nossa atuação foi crescendo e nós fomos passando a ter mais e mais clientes. Um dos projetos mais marcantes da Índio da Costa Design é o ventilador Spirit. Os ventiladores que a gente encontrava no mercado eram todos meio parecidos, feitos de pás de madeira e com um visual meio ultrapassado. Nesse momento, os designers Alex Neumeister, Ângela Carvalho e Celso Santos projetam um ventilador totalmente diferente em plástico injetado, o Aliseu, com uma performance de ventilação bem superior. A equipe da Índio da Costa Design aprofunda essa inovação e lança um ventilador com 2 pás apenas, também de plástico e muito mais barato que o antecessor. O ventilador ele tinha uma inovação técnica muito forte, porque ele era inteiro injetado em policarbonato, ao contrário das pás de madeira ou metal, até a carenagem do motor, que era metal. Nós eliminamos tudo e trocamos 9 ou 10 peças por apenas 4. Então ele era mais inteligente de ser fabricado, ele era mais rápido de ser fabricado, ele era mais econômico de ser fabricado em muitos aspectos. E ele tinha as pás injetadas com uma aerodinâmica tal e com uma curvatura tal que uma pá de madeira ou de metal não poderia proporcionar. Com essa inovação técnica, a gente conseguiu uma inovação funcional, que era realmente mais vento. O policarbonato, ele é transparente. Então a gente teve a liberdade de fazer um ventilador totalmente transparente. Fizemos uma paleta grande de coloridos translúcidos. Ele era facilmente desmontável, as peças em policarbonato poderiam ser recicladas, o motor era facilmente separado. Então havia uma preocupação também ecológica que o produto carregou. Uma das grandes dificuldades da profissão do designer é como se expressar e como explicar para qualquer pessoa como é a ideia do seu produto. Então, você faz isso através de desenhos. Então, os desenhos até hoje por computador são muito elaborados. E você faz através de volumes. São maquetes, efetivamente. Você tem 2 tipos de maquetes que nós chamamos de mock-ups. Então, isso aqui é o que a gente chama de um mock-up volumétrico de uma cadeira. Ele é todo feito aqui, no caso, em isopor, é levíssima, tá vendo? Mas isso nos ajuda
a entender a forma, a entender o volume. O mockup rígido, ele já começa a ter a superfície, a gente já começa a pensar se a superfície é lisa, se é rugosa, se é texturizada, qual cor, etc. Esse é o terceiro passo, onde a gente transforma ela já num mockup definitivo, né? Então aqui a gente estudou a questão das duas cores, a gente achou que as duas cores fracionavam o volume ainda de maneira mais dramática. Num certo momento da nossa trajetória, a gente percebeu que às vezes ficar só esperando alguém bater aqui na porta e nos pedir um projeto era também uma atitude muito passiva e muito, às vezes até muito frustrante, né? E a partir daí, a gente tem criado, sim, uma série de parcerias onde a gente não mais é contratado para fazer um projeto, mas onde a gente apresenta um projeto praticamente pronto a uma indústria que tem interesse em fabricar. Eu queria desenhar uma cadeira plástica que tivesse qualidade para ser perene e durabilidade para isso. E nós procuramos uma empresa que fazia cadeira de botequim. E nós propusemos a eles fazer essa cadeira. E eles toparam. Isso aqui é a matéria-prima que a gente usa para injetar a cadeira. Essa matéria-prima é uma mistura de dois materiais, o polipropileno e o Celstran, e ela aqui aparece com pequenos pontos coloridos, que é o que vai conferir a cor ao produto final. Aquele plástico, ele é aquecido e ele é injetado por dentro desse tubo, preenchendo o molde. E dentro do molde forma-se a cadeira. O chão de fábrica é o ambiente por excelência do guto índio. É ali que o que ele concebe e desenvolve se torna realidade. Essa cadeira, eu acho que ela é um exemplo do que é um bom design. Ele estudou uma mistura de matérias-primas, colocando junto a essa matéria tradicional fibra de vidro. O que quer dizer isso? A fibra de vidro empresta para esse material flexibilidade. Quanto mais flexível, menos se rompe. E tem uma aceitação fabulosa, porque ela pode ser utilizada desde uma sala de visitas até uma varanda, uma área externa, uma área interna. Eu enxergo com muita tristeza o fato do Brasil ser um país tão rico, tão cheio de riquezas naturais, tão cheio de materiais, de matéria-prima, etc., e ao invés de nós brasileiros transformarmos isso em produtos de alto valor agregado, a gente praticamente vive de exportar essas matérias-primas quase que brutas e a gente vive de comprar dos outros os produtos sofisticados feitos a partir dela. Um iPhone da Apple vale em receita o equivalente a 8 toneladas de minério de ferro. Então, a venda da inteligência tem uma leveza, uma agilidade, uma rapidez e um valor agregado incomparável, impossível de se competir com a venda de matéria-prima bruta. A própria China, que tem um mega parque industrial e que se tornou o fabricante do mundo, de um certo tempo para cá, percebeu que a grande riqueza não está em fabricar efetivamente, mas está em ser dono da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual é o que a gente vende. Eu canso de dizer aqui para a minha equipe, assim, o que a gente vende não é um produto final,
mas é a propriedade intelectual do produto, quer dizer, a patente, o registro, a maneira de defender a ideia que a gente está vendendo. E é isso que tem valor para um fabricante, isso tem valor para um país. Guto tem batalhado para que haja um maior incentivo público ao design no Brasil, como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de melhorar também o desempenho econômico do Brasil no cenário global. A Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro criou um conselho consultivo de design. Eu fui chamado e fui... Inicialmente, esse conselho teve como base, como ideia, a meta de tentar revigorar a indústria carioca e a indústria fluminense. Então, houve uma série de exposições. Você vê, ano passado, nós tivemos em Milão com mais de 100 designers, mais de 100 produtos expostos. Foi o 7º ano de uma política que começou lá atrás e que tem sido consistente, constante, e que eu acho que conseguiu abrir os olhos do público e os olhos da indústria e os olhos do próprio governo para o potencial do design. Essa é uma empresa de metais sanitários, nos procurou, querendo rejuvenescer a marca, redesenhar a empresa, redesenhar os produtos. Os processos de fabricação e as ideias das engenharias das empresas ficam um pouco fechadas, né? Então, foi muito importante para a gente esse período, essa experiência com o Guto. Tentar trazer algo de novo, né? Buscar coisas diferentes. A gente começa a trabalhar junto com a empresa, definindo aonde inovar, aonde renovar, que segmentos de mercado precisam ser melhorados, reforçados, e fazendo, no fundo, produtos de melhor qualidade, de melhor design. Uma das inovações que a gente propôs e trouxe para a linha de produtos foi, por exemplo, uma nova maneira de fabricar uma torneira, né? Uma torneira normalmente é um bloco maciço de material, pesa quase meio quilo de latão. A gente desenvolveu um processo e um conceito onde a gente fez cascas finíssimas e elas são encaixáveis, tá vendo? Utilizando o ABS, que é um polímero de engenharia, que a gente pode usar diversas cores, diversas combinações. Esse produto, ele permite uma reciclagem muito fácil posteriormente, pelo fato dele ser facilmente desmontável. As pessoas têm uma visão muito romântica, né, do processo de design. Parece que o designer sonha com uma solução e rabiscou uma ideia. E não é assim. Uma ideia, inicialmente, ela é fruto de um grande problema. Pode ser como ventilar a sua casa, pode ser como manter sua comida refrigerada. É um problema. O que gera uma geladeira é um problema. Essas ideias, elas não caem do céu. Essas ideias, elas aparecem porque a gente está absolutamente imerso no problema. Aí vem os dados de pesquisa de mercado que a gente faz e de ouvir os consumidores, de saber o que eles querem, o que eles não querem, ouvir as pessoas. Canso de dizer, a gente não entende de geladeira nem de fogão, a gente não entende desse monte de coisa que a gente desenha. A gente entende de gente. Tem um monte de engenheiro que nos ajuda a desenhar cada um desses produtos, mas são as pessoas e essa interface entre o que realmente é relevante, o que realmente as pessoas querem, é o que a gente mais traz para a indústria, eu diria.